Eu me lembro claramente do dia em que decidi enfrentar a montanha da transformação. Era uma montanha imensa, coberta de neve e com um pico que parecia tocar o céu. Não era uma montanha comum, mas uma metáfora para os desafios que eu precisava superar na minha vida. Naquela época, eu estava passando por um momento difícil. Sentia-me estagnado, como se estivesse preso em uma rotina que não levava a lugar algum. Minha confiança estava em baixa e eu estava à beira de desistir de meus sonhos, mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava fazer algo radical, algo que me forçasse a confrontar minhas inseguranças e me desafiasse a crescer. Assim, decidi que escalaria a montanha da transformação. Eu sabia que não seria fácil, mas a ideia de subir aquela montanha representava minha vontade de mudar, de me tornar a melhor versão de mim mesmo. No primeiro dia da escalada, o clima estava ameno e eu estava cheio de energia. Comecei com entusiasmo, mas logo percebi que a montanha não era gentil. As trilhas eram íngremes e escorregadias, e o frio começava a penetrar até os ossos. Eu me senti desanimado e comecei a questionar se realmente conseguiria chegar ao topo. Foi então que me lembrei de uma citação que sempre me inspirava: a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de seguir em frente apesar dele. Respirei fundo e continuei subindo, passo a passo. À medida que avançava, comecei a enfrentar desafios que não esperava. Havia fendas profundas que pareciam impossíveis de atravessar, e o vento gelado fazia com que cada movimento fosse um esforço monumental. Em alguns momentos pensei em desistir, mas cada vez que olhava para baixo, via o quanto eu já havia avançado. A cada obstáculo superado, eu ganhava um pouco mais de confiança. Eu me lembrei de todos os momentos em que havia enfrentado dificuldades e superado desafios na minha vida, e isso me dava força. As pequenas vitórias ao longo do caminho foram se acumulando, e comecei a perceber que cada dificuldade era uma oportunidade de aprender e crescer. No final do terceiro dia, cheguei a uma pequena caverna na montanha. Estava exausto e o frio estava se tornando quase insuportável. Decidi passar a noite ali. Enquanto me aquecia ao redor de uma pequena fogueira, pensei em tudo o que havia conquistado até aquele momento. O que antes parecia impossível agora parecia apenas um passo a mais em minha jornada. Ao amanhecer, senti uma nova energia e uma determinação renovada. A última parte da escalada foi a mais desafiadora, mas eu sabia que estava perto do fim. Cada passo se tornava mais difícil, mas eu me lembrava de que a verdadeira transformação não estava apenas no topo da montanha, mas em todo o caminho percorrido. Finalmente, cheguei ao pico. Olhei ao redor e vi o mundo lá embaixo, e naquele momento percebi algo profundo. A montanha não era apenas um desafio físico, mas uma metáfora para minha própria jornada interior. Cada dificuldade, cada momento de dúvida havia contribuído para minha transformação. Enquanto descia a montanha, me senti diferente, não apenas por ter alcançado o topo, mas por ter enfrentado meus medos e dúvidas. Eu aprendi que a verdadeira transformação não acontece apenas quando alcançamos nossos objetivos, mas quando enfrentamos nossos desafios de cabeça erguida e perseveramos. Hoje, sempre que enfrento um desafio, lembro-me da montanha da transformação. E embora a montanha real tenha sido superada, as lições que aprendi continuam a me guiar, me lembrando de que, não importa quão difícil seja o caminho, a verdadeira força está em nunca desistir e em continuar subindo, mesmo quando parece impossível. Agora, eu desafio você a enfrentar sua própria montanha da transformação. Qual é o desafio ou sonho que você tem evitado? O que está te impedindo de dar o próximo passo? Lembre-se, cada obstáculo é uma oportunidade para crescer e se transformar. Não deixe que o medo ou a dúvida te paralisem. Dê o primeiro passo hoje e continue subindo, mesmo quando o caminho parecer íngreme. Sua jornada é única e o topo da sua montanha está ao seu alcance. Comece agora e transforme seus desafios em conquistas. Você é mais forte do que imagina. Está pronto para a sua própria escalada? Vamos juntos nessa jornada de transformação.